Vai, aqui Rodrigo Ramos. Hoje eu vou conversar com você sobre algo que muita gente tem, dono de farmácia, né? Tem confundido. O que é lucro, né? O que é lucro? Muita gente, eles, donos de farmácia, eles veem o lucro por unidade. Por exemplo, essa caneta tem um valor, essa outra caneta tem um valor, essa eu compro por um preço e eu coloco uma margem em cima, essa aqui eu compro por outro preço, coloco outra margem em cima. Qual que vale mais? Qual que deixa mais lucro dentro da minha farmácia, né? E muita gente questiona, eu também recebi uma mensagem, eu tenho que vender tudo abaixo do custo. Não, mas o que vale no final do mês na tua farmácia é o lucro na última linha do balanço lá, quanto vendeu, quanto que custou tudo que foi vendido, a despesa total e o lucro. E também, se esse lucro não aparece todo na tua conta no final do mês, é um outro problema, né? Que você precisa ajustar. Mas essa questão do lucro por unidade, né? Esse lucro por unidade faz muita gente trabalhar como há 30 anos atrás, quando eu comecei, quando a minha família comprou a primeira farmácia, meu pai, meu tio, como que fazia? Você comprava um negócio por 10, marcava mais 50%, ou mais 40%, ou mais 30%, vendia por 13, ou vendia por 14, vendia por 15, fazia com isso de A a Z para poder ficar fácil, pegar as perfumarias todas, jogar uma margem só, pegar aqueles ali que você tinha uma possibilidade de marcar, que não eram tabelados, colocar uma outra margem que você lá identificasse, né? Mas hoje isso não é suficiente. Se você quiser concorrer num mercado competitivo como hoje, com as grandes redes que faturam lá 5 bilhões ou mais, você vai ter que ter uma precificação diferenciada. Você vai ter que ter alguns produtos que eu chamo são os produtos campeões, os produtos que geram percepção para o cliente. Esse você vai ter que ter uma precificação diferenciada. Não vai vender tudo barato, abaixo do custo. Não. É você você meio que modelar aqueles supermercados que tem lá uma lista, e ali, aquela lista, eles têm um preço muito competitivo, mas nas outras linhas ele tem uma marcação normal. E o que vale não é o lucro por produto, o que vale no final é o lucro que fica no final da farmácia. Essa mentalidade de que se eu tiver vendendo um produto que eu não tenho margem nele, vai quebrar a minha farmácia, vai deixar a minha farmácia pior, isso é um pensamento retrógrado. Se você está trazendo o cliente até a tua loja por causa de uma série de produtos que você identificou para cada perfil de cliente, você ter ali uma linha de produtos ou de medicamentos que você tem ali uma precificação diferenciada para atrair esse determinado público que você quer atrair, isso é estratégia. E não dá para trabalhar sem estratégia hoje numa farmácia. Se você quiser trabalhar como há 33 anos atrás, quando eu comecei, que era pegar tudo, e era muito fácil, era jogar uma margem e pronto. E as coisas subiam 80% por mês. Só que agora não tem essa realidade. A gente vive uma outra realidade. Então, lucro, eu preciso vender tudo abaixo do preço de custo para concorrer? Não. Mas você precisa entender de precificação. Você pode vender mais barato e ter mais lucro, porque lucro é a última linha do balanço. Não é porque você tem lá 10, 20 itens ali, uma precificação diferenciada, que vai matar a tua farmácia. Mas por que isso acontece no Brasil, creio eu, né? Porque a gente está muito acostumado a negociar tudo na quantidade, né? Para ganhar um lucro maior. Só que lucro só vale se aparecer também na tua conta no final do banco. Se você realizar ele. Não adianta nada você comprou tudo numa quantidade maior e ganhou um lucro maior, porque você ganhou um desconto, mas você não conseguir vender aquilo e receber e fazer o dinheiro aparecer na tua conta ao longo de um período. Então a gente tem que perder um pouco dessa questão de querer tudo, negociar tudo no menor preço possível para ganhar mais lucro. Só que se você estiver fazendo isso, você está deixando quase todo o teu lucro que poderia sobrar nessas negociações. E aí a conta não fecha. Falei na última live. Então, preciso vender tudo no preço de custo ou abaixo do preço de custo para concorrer? Não. Você precisa entender de precificação. E aí a gente tem dentro do Método Gás uma forma que a gente tem aplicado em NN farmácias, nossos clientes, que eles têm conseguido criar campanhas que atraem
o público que ele quer atender, esse público acaba ficando cliente da farmácia e acaba sendo atendido em todas as necessidades que tem dentro ali daquela pizza que a família compra na farmácia, acaba deixando ali a compra inteira dentro da farmácia. Então, essa é a mentalidade, beleza, estou perdendo aqui num produto, só que no final do faturamento da farmácia, a farmácia tem lucro. Agora, se você não pensar dessa maneira, né, se você pensar, eu tenho para conseguir ter lucro hoje, eu vou ter que vender tudo no preço de custo e ficar, vou te mandar uma chupeta para você e um lenço para você chorar, porque não resolve o problema. A gente reclamar não resolve o problema, entendeu? Eu tenho certeza, se você está aqui assistindo essa live, você não pensa dessa maneira. Tem muita gente que pensa. Então deixa eles chorando para lá, porque como diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então você tem que escolher qual lado que você vai querer estar. Dos que reclamam, que achando que reclamando eles vão mudar a situação, ou aqueles que se adaptam. Porque a realidade, não sou eu que inventei a regra do jogo. O jogo tá aí, o jogo do mercado tá aí. É a concorrência, é a competição. E vence aquele que é melhor em se adaptar. Então, se a realidade é essa que eu tô falando para você, eu não inventei o jogo. Eu apenas decifrei as regras do jogo e tenho conseguido fazer com que os meus clientes concorram com gente que fatura 5 bilhões por ano e tendo um bom resultado. Ele está vencendo essa grande rede em faturamento naquela cidade? Talvez não, mas o que importa? O importa é que ele esteja tendo o lucro, o dono da farmácia esteja tendo o lucro que ele gostaria de ter. E a farmácia dele está ali vendendo bem, está concorrendo, porque ele consegue se adaptar mais rápido, porque ele é menor, ele fatura 100, 200, 300 mil, 400 mil, e a grande rede tem que ter ali um faturamento mínimo para manter a estrutura dela, ela não consegue tomar ações tão ágeis quanto ele consegue criar campanhas ali semanais, ofertas, está muito próximo das famílias, dos consumidores ali daquela região. Então, assim, tem uma série de diferenciais que você pode criar. Claro que o preço é importante. O preço é importante para chamar a atenção, mas não precisa ser de 100% dos produtos a preço de custo ou abaixo do custo, igual muita gente fica achando que é, porque dói realmente. Quando você pega um produto e cria uma oferta e aquilo ali você não está ganhando nada, isso dói. Eu sei que dói, mas depois você começa a olhar o resultado que dá no final ali do balanço da tua farmácia. Pega lá quanto vendeu, qual que é os descontos, qual que é os impostos, quanto custou tudo aquilo que foi vendido, todas as despesas totais e quanto deu de lucro ali. É esse lucro que importa. É esse lucro que importa. Certa vez uma dona de farmácia falou, Rodrigo, se eu vender tudo aqui que está nesse encarte aqui, eu vou quebrar. Eu falei assim, olha, as pessoas não vêm aqui comprar só esse encarte. Tem famílias que gastam 500, outras 1.000, tem famílias que compram 2.000 por mês em farmácia. E aí? Você acha que ela vai comprar só aí esses produtos que estão aí no encarte ou vão comprar tudo com você? Existem os catadores de ofertas, é claro, mas não é a maioria. E você consegue apurar muito bem isso, olhando ali o final do mês, quanto que você vendeu, quanto que custou tudo que você vendeu, a despesa total e o lucro. Porque se você tiver fazendo ações para atraindo clientes, uma precificação diferenciada, você consegue, às vezes, mexer na precificação de alguns itens e aí ter um lucro em percentual melhor até do que você está tendo hoje. Você consegue ser mais estratégico, coisas que você está vendendo barato e às vezes não tem tanta necessidade de vender tão barato assim. E coisas que você poderia ser um pouco mais agressivo, que você atrairia mais clientes. Para isso, a gente mostra alguns modelos no Desafio Gás, para que você não erre na hora de fazer isso. Né? O que não pode é você querer, né, acompanhar a concorrência ou as grandes redes e pegar o mesmo modelo deles que querer aplicar na tua loja. Não tem como. O que você tem que fazer é ter um modelo próprio para o teu tamanho e que você consiga verificar resultado final dentro da tua loja. Você não precisa, como eu falei, faturar o que eles faturam para ter resultado. Você simplesmente precisa ter resultado, ter lucro. E para isso, precisa de entender um pouco mais da questão da precificação. Porque era muito fácil no passado fazer dessa maneira que eu falei que a gente fazia. Mesmo na minha família e vários, eu atendi 1.353 empresários ao longo de 20 anos. Eu sei que a maioria fazia isso também. Fica muito mais fácil você pegar e jogar lá 50%, ou jogar 30%, ou jogar 40%, tudo bem? E também os consultores, os grandes consultores aí, os especialistas, tem alguns também bonitões que se acham e acham que sabem, né? Eles fazem aquela conta, né? Tem que calcular quanto que custa as tuas despesas, e aí você acha o percentual, aí você pega o preço de custo e divide por 1 menos esse percentual, mais a margem que você quer
beleza, se eu explicar isso aqui para você, você vai dormir. Dá para fazer isso? Dá para marcar o percentual que a gente quer nos produtos? Quem tem uma farmácia sabe que não dá. Então, esses especialistas, eles estão numa realidade que parece que eles são astronautas aqui na Terra, ou ETs, né? A gente tem que entender de precificação, que é dessa maneira que marca mesmo, né? E desconto é de cima para baixo, você coloca uma margem de baixo para cima, tem que entender algumas coisas. Se você jogar 50% em um produto de R$ 10, ele vai custar 15, você dá 10% de desconto, vai sair a 13,50. Então, na realidade, você achou que ganhou 50%, mas não está ganhando 35% agora. Então, quando você tira desconto de cima para baixo, você está tirando mais do que aquele percentual que você achava que estava tirando. Então, assim, tem que entender algumas coisas de precificação para não cometer erro na hora de dar desconto e não vencer o jogo, né? Porque senão você está enxugando gelo, você vai estar enxugando gelo, vai estar ali empatando, né? Mas tem que entender dessa maneira, abre um pouco a cabeça e fala, beleza, a regra do jogo agora não é mais lucro por produto, agora é lucro no final ali do mês, do balanço da loja. Onde que eu posso aprender aqui de precificação para precificar melhor meus produtos e ser mais competitivo no mercado que eu estou, na minha região? Eu ser aqui um dos melhores na visão do consumidor. Porque eu venho do interior e tem aquele ditado, aquele que ganha fama de careiro está perdido. Então, assim, eu não sei se isso vale para a tua região, mas se o cliente achar que você vende caro, meu amigo, um abraço. Acho que ele não deixa ali a compra dele do mês contigo. Então você tem que entender um pouco de como funciona a regra do jogo hoje e como os grandes acabaram ganhando terreno fazendo isso. Eles não se tornaram grandes da noite para o dia. Eles tinham ali uma estratégia e foram seguindo. Agora, você que é uma farmácia pequena ou média, que vende de 100 mil a 1 milhão por mês, ou se você tiver uma farmácia que vende 60, 50, 40, o que seja, você vai ter que aprender também a precificar de forma diferenciada, porque aí você consegue ir melhorando um pouco mais. E se a sua farmácia vende uma linha de produtos que você compra com um desconto maior, que essa é a política da indústria, fazer uma ação para que você possa pagar comissões, né? Você tem um pouco de margem para trabalhar. Aí você está perdendo um pouquinho no outro, mas o outro dá uma margem maior. Agora, se a sua farmácia vende mais aqueles medicamentos que quase não deixam margem, que a margem é muito pequena, aí você vai ter que ter um pouco mais de trabalho para fazer. Mas dá para fazer, não é uma coisa impossível, né? É só a gente tirar assim, beleza, não é mais o lucro por produto, eu tenho que pensar no lucro no final do balanço. Como que eu torno minha farmácia mais competitiva aqui no mercado? Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que analisar como que são os meus concorrentes, precificação. E não é uma coisa que você implementa e no outro mês você vira as costas. Não, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Antigamente você criava ali ofertas, ela valia para... Eu lembro que uma campanha que eu criei em 2003, que aumentou a venda de 80 mil para 120 mil, a campanha, a mesma oferta rodou por 4 meses. 4 meses, foi ofertas de verão. Hoje em dia são quinzenais ou semanais, mas por que funcionou essa oferta que ficou 4 meses? Eu tenho certeza que os concorrentes eles pegaram, copiaram, porque ganha quem divulga, ganha quem mostra para mais gente uma oferta. Mesmo que a tua oferta não seja a melhor, mesmo que o outro vá lá, copie, você está vendendo a 10, ele põe lá 9,90, 9,80, você divulgou na frente dele. Mais gente ficou sabendo. Então aquele que corre atrás, fica olhando o que os outros estão fazendo, estão copiando, então sempre correndo atrás. Aí daqui a 15 dias você já mudou, já é outra coisa, ele não teve tempo de copiar você. Então, quando essa dinâmica é semanal ou quinzenal, o concorrente ele começa a ficar igual uma barata tonta correndo atrás de você e ele não consegue, porque na hora que ele pega e copia aquilo que você está fazendo, faça mais barato, você já está fazendo uma outra coisa, dando outro enfoque. Não é mais aqueles produtos que ele está copiando. E essa é a dinâmica hoje do mercado. Não é vender barato para não ter margem, é você ter aí uma precificação diferenciada e você depois focar muito no atendimento. Por quê? Tem uma coisa que ficou muito falado, né, ao longo do tempo, e que é gerenciamento da carteira de cliente, que é o CRM, né, que falam, né? Gerenciamento da carteira de cliente. Sabe como é que eu lembro disso? Eu lembro assim, do meu pai na farmácia,
as pessoas chegavam lá e falavam assim: "Ah, seu Johnny, o que que eu tomei ano passado para isso, aquilo outro?". E ele lembrava de cabeça, entendeu? Então o cliente, por causa dessa experiência, ele não trocava por qualquer preço essa farmácia por uma outra, entendeu? Então, assim, como você pode melhorar essa questão do atendimento? Eu sei que agora na correria, o cliente chega lá, ele quer agilidade, mas ele quer também relacionamento. Como é que você faz para criar esse relacionamento mais afinado com o cliente? Que ele vai chegar ali e vai ter um atendimento como se ele fosse realmente aquilo que ele quer, uma pessoa que precisa de um tratamento, que precisa de uma atenção, e não um número, como muitos trabalham. Então, se os grandes estão lidando com os clientes como se fosse um número, você que é menor, que tem um faturamento menor, que tem uma farmácia pequena ou média, que vende aí 50, 60, 100, 200, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 1 milhão por mês, 1 milhão e meio por mês, você às vezes pode atrair pelo preço e fidelizar pelo atendimento, dando um atendimento diferenciado, conhecendo mais as necessidades dos clientes, e você procurando qualquer sistema, você consegue registrar, as compras ficam registradas ali, você consegue identificar padrões, você consegue, na hora de atender ali, saber mais ou menos das necessidades do cliente e procurar ofertar, oferecer, atender mais uma necessidade dele e estar sempre ali nesse relacionamento mais ajustado com esse cliente, né? Mais, vamos dizer que é uma coisa personalizada e não uma coisa de marketing de massa e que seja ali para todo mundo igual, né? Então tem várias vantagens, igual eu falei, atraia pelo preço, fidelize pelo atendimento, pela qualidade do atendimento. E por muito tempo as pessoas foram perdendo isso, né? Antigamente as pessoas chegavam numa venda, não era supermercado grande, né? Era venda, e falava, aí o atendente falava: "Ah, dona Joana, o arroz que a senhora gosta chegou tal coisa que a senhora gosta, chegou tal coisa que a senhora gosta". Tinha esse atendimento personalizado. Na farmácia também tinha isso no passado, do cliente chegar e você atendê-lo ali realmente, sabendo, conhecendo a família dele, conhecendo a necessidade dele, conhecendo ali, às vezes, da doença que ele estava tratando para poder ajudá-lo. Então, assim, procure também modelar essas coisas do passado, trazer um pouco para a tua farmácia. Que já que você não consegue concorrer em preço com as grandes redes, né, você neutralizar com essas ofertas matadoras, essas campanhas de produtos campeões, e depois você vencer pela qualidade do teu atendimento. Você vencer pela qualidade do teu atendimento, que ninguém vai dar atenção e vai servir melhor ao cliente do que a tua farmácia, do que os seus balconistas, do seu farmacêutico, a sua farmacêutica, ou se você é farmacêutico, da atenção que você dá ali ao cliente. Isso, assim, bate, entendeu? Se você é dono de uma farmácia só, você é farmacêutico, cara, a qualidade de atendimento que você pode prestar ali, frente a uma grande rede que às vezes está lá, um colaborador que talvez não cuide, não tenha a cabeça de dono ali na ponta, cuidando. Então, assim, vai falar que só preço fideliza, só preço atrai, que as pessoas vão chegar ali, vão catar a oferta e vão embora. Não, ninguém vai chegar e vai comprar num lugar que seja muito mais caro do que o outro, muito assim, que seja um valor absurdo de diferença. Então, para isso, você tem que ter uma precificação de produtos de maneira que aqueles que geram percepção e aqueles que geram demanda, você tenha um preço muito agressivo de acordo com o mercado. Agora, não é de A a Z, não são todos os 10 mil itens que você vende na farmácia. E para isso você tem que entender, tem que estudar um pouco mais. E tem que pegar uma forma simples de fazer isso, né? Porque senão fica complicado e complicado não resolve. Ninguém vai fazer todos os meses algo que seja complicado, entendeu? Ninguém vai fazer todos os meses algo que for complicado. Tem que ser algo mais simples e que você consiga entender o sentido. E aí você, todos os meses, você já sente, já cria já as ofertas para a primeira quinzena, segunda quinzena, como que vai ser a tua precificação naquele mês. Você faça os ajustes necessários e parta para cima. Tenha mais tempo para você cuidar ali do atendimento, da tua equipe. Isso vai gerar resultado no longo prazo. Então, preço atrai, atendimento fideliza. Nada vai te dar mais lucro na tua farmácia do que a qualidade do teu atendimento, do serviço que você presta. E serviço pode ser N coisas, aferição de pressão, ou a entrega, isso é serviço. É o que você faz um pouco mais do que às vezes os outros estão fazendo. É a atenção farmacêutica ali. Então, assim,
as coisas mudaram, não é mais como era 33 anos atrás, quando minha família começou nessa área. Eu tenho atendido dezenas e dezenas de empresários aí, donos de farmácia, ao longo dos anos. De 2008 para cá, teve nota fiscal eletrônica, farmácias. A farmácia da minha família acho que está no lucro real desde 2001. Eu fiz uma palestra em 2003 para umas 200 farmácias, assim, juntando todas em várias cidades. E eu falava, você está pagando imposto 2, era simples na época, não era nem Simples Nacional. Agora o Simples Nacional é até melhor do que era o Simples anterior, né, que você consegue aí, mas as pessoas eram bitributadas no passado e nem sabiam. Aí eu falava, o lucro real era muito melhor do que o Simples na época. Agora tem que fazer conta, né? Tem que procurar um bom tributarista para avaliar quanto que a tua farmácia fatura, para verificar o que vale e o que não vale. Mas isso tudo influencia no lucro? Com certeza. Quando eu descobri que a farmácia da minha família pagava 2 vezes o imposto na época, eu falei, olha, pai, aqui, ó, tem aqui uma questão aqui para ser avaliada, tal. Tem contadores que vão poder te ajudar com isso, tem contadores que não vão querer nem cuidar da tua conta se você for pro real, beleza? É o jogo, você vai ter que procurar aquele que pode te ajudar, mas tem que evoluir nisso, não adianta ficar preso, né? Eu já vi casos de empresas não querendo estourar o simples, eu falo, mas que coisa é essa? Não quer estourar o simples. Você criou uma empresa para ela não ter tamanho de faturamento. Se ela já está chegando num patamar, talvez você possa montar uma outra para equilibrar o faturamento. E tem alguns segmentos que realmente, se sair do simples, torna inviável quase. Agora, farmácia não. Farmácia, como falei, a minha família tem farmácias que desde 2001 parece estão, todos estão já no lucro real e dá para se ter lucro estando no lucro real. E para algumas vai ser melhor estar no Simples Nacional, para outras vai ser melhor estar no lucro real. E aí você tem que fazer uma análise junto a um contador ou um tributarista para verificar isso. Por que eu estou falando isso? Porque isso influencia na precificação, porque influencia no lucro, no resultado final, de quantos impostos você está pagando. Então, você tem que entender disso. De que estado que compra, de que estado que a mercadoria, se gera crédito, se não gera crédito. Isso tudo o dono de farmácia tem que entender um pouco. Não adianta. Hoje em dia você tem que ser um generalista e aí você tem especialistas que te ajudam em cada área. Mas você tem que entender. Não dá para largar, né, deixar lá um contador cuidar disso, porque ele cuida de N empresas, de N segmentos. Você que é o dono da farmácia, você tem que entender disso, de entender de precificação, de diferenciada dos impostos, um pouco mais. E se você não conseguir, acha um especialista que possa te orientar, porque isso vai influenciar na tua precificação, na percepção do cliente ali e com certeza ali no que você consegue fazer de resultado ali no final, beleza? Essa foi a live de hoje na Jornada do Lucro. Preciso vender tudo no preço de custo, abaixo do preço de custo para concorrer? Não, não precisa. Você precisa entender que lucro que vale é a última linha do balanço ali. Não é mais lucro por unidade, não é mais lucro por unidade. E lucro só vale se aparecer na tua conta no final do mês. Se você estiver comprometendo esse resultado que aparece no final do mês por causa de alguma coisa, alguma negociação, alguma compra a mais, esse resultado que você perdeu, no mês seguinte você não recupera. Se a sua farmácia dá 50 mil de lucro, nesse mês você não fez, no mês que vem é 50 mil de lucro mais 50, você vai fazer 100 mil a mais na tua conta, é ruim. É ruim. Já sofremos muito com isso, assim, de achar, não, vai equilibrar, um dia chega, comprei um pouco mais aqui, compenso ali. Tá, se você vendesse 2 itens, dois tipos de produto, talvez. Agora, numa farmácia, é impossível conseguir isso. É impossível. Falar, num mês compra, no outro mês não comprar nada, é difícil. É difícil. Muito difícil. Eu nunca consegui, assim, o que eu falo é assim, já que é uma constante, não tem variações, não tem tanta sazonalidade igual alguns segmentos, mantém uma constância também. Mantém também uma constância assim, de gerar caixa todo mês, de fazer o lucro aparecer na tua conta todo mês. Esse deve ser o objetivo. E se você quiser entrar numa negociação que comprometa teu lucro, no mês seguinte você não vai recuperar, entendeu? Então você tem que entender da precificação, entender que para precificar melhor, às vezes tem que comprar melhor. E aí se você passar do limite também, atrapalha o teu lucro. Fala, Rodrigo, mas fica muito complicado. É complicado, é a mesma coisa que eu te desse R$1.000 para você ir no supermercado fazer compra. E você chega lá, vê um monte de oferta de carne, ou de refrigerante, você gosta de refrigerante, ou de suco. E aí você tem um orçamento de R$1.000. E aí você vai tentar lá, se você comprar mais quantidade, ganha um preço melhor. Aqui assim, você tem R$1.000 para gastar. Se você gastar 1.100, vai ficar devendo 1.000, vai ficar devendo 100. Se você gastar os 1.000 inteiro, não vai sobrar nada para você. Tem gente que volta, fala, Rodrigo, comprei 1.100.
porque a carne estava barata, sabe como é, né? Fui aproveitar. E aí, beleza, tá devendo R$ 100 agora. Pegou no banco R$ 100 emprestado para comprar a carne barata. Quer ganhar mais dinheiro com aquilo, né? Então a gente não pode mais cair nessa. Isso o sistema vendeu pra gente por muito tempo. No tempo da alta inflação, a gente caía nisso porque a gente não sabia se estava ganhando ou perdendo. Aumentava 80% ao mês os produtos por causa da inflação. E o negócio era comprar bem, vender bem e pronto. Agora tem que ter um pouco de planejamento. Você tem que começar a ver o teu lucro aparecer no caixa. Também é o retorno ali daquilo que você está investindo de tempo. É a tua recompensa, né? É o teu lucro. E lucro só vale se aparecer na tua conta, tá? Não entra nessa que tá comprando mais barato, que tá ganhando lucro ali, que isso aí é lorota. Me fala quanto que tinha na tua conta no dia 1º de janeiro, quanto tinha no dia 30 de junho, que eu te falo quanto de lucro você fez. É isso que vale. Ou se você retirou, fez uma retirada. E retirada é uma coisa, prolabore é outra. O que é prolabore? É o salário do dono. Quanto pode ser o salário do dono? Muito simples, é você falar, beleza, se eu fosse contratar um gerente para fazer o que eu faço aqui na minha cidade, quanto que custaria para fazer o meu trabalho? Esse é o salário, é o prolabore. Quanto pode ser o prolabore de um dono? O resto já é divisão de lucro. Se você estiver tirando mais do que seria esse salário aí do gerente ali que você faria o seu trabalho, o restante já seria um pedacinho do lucro que você está tirando, beleza? Mas fora isso, que é o pagamento do teu salário, que é o teu prolabore, você tem que ter um lucro. E aí na farmácia, às vezes, pode ser 10, tem farmácia que dá um pouquinho mais, 15, tem farmácia que dá menos. Mas a geração de caixa, que é o dinheiro a mais numa conta, durante um período de 6 meses, a gente consegue fazer mais do que esse lucro que dá no papel. Que a gente ajusta algumas coisas para fazer a empresa ter uma geração de caixa maior do que o lucro que ela dá ali em percentual. Por que isso? Porque fazer mais 100 mil a mais 1 milhão na conta em 6 meses é algo que muda a realidade de uma farmácia. Tendo mais caixa, tem mais tranquilidade, mais previsibilidade para poder fazer mais ações de marketing, para ter uma relação com os fornecedores bem diferenciada, pode pagar as contas da semana antecipada e você cuidar de outras coisas para dar mais lucro para tua farmácia, para atender melhor teu cliente. Então, por isso que a gente faz isso. Você fala, mas para que ter dinheiro na conta, Rodrigo? O dinheiro não rende nada parado, melhor comprar um produto que dá mais lucro. Lucro só vale na hora que você vende, recebe e aparece na tua conta. Então, que adianta comprar se você não vê? Vira uma ilusão. Então, melhor, já que não tá dinheiro parado, não tá dando nada, beleza, deixa lá um caixa de reserva, alguns deixam para 12 meses de despesas, e eu recomendo, ou deixa para lá pelo menos 3 vezes a tua venda lá em caixa parado, ou o valor que você estipular, 2, 3 meses de despesas, seria algo que te deixaria tranquilo, beleza, deixa lá. E o restante, se você não vai abrir novas lojas, eu recomendo que invista em coisas que vão gerar dinheiro sem você trabalhar. Constrói para alugar, constrói para vender, compra um imóvel comercial para alugar, investe ali em coisas que você tem um conhecimento maior, aplicações financeiras em renda fixa, quem gosta de ações em ações, mas para criar renda passiva, para você parar de trabalhar ativamente pelo dinheiro e o dinheiro começar a trabalhar para você. Porque uma hora você vai chegar a 60, 70 anos e você não vai ter mais esse pique. E é aquilo que você construiu ao longo dos anos que vai ter feito a diferença, entendeu? Alguns anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, estava rendendo 1% ao mês o dinheiro parado lá na conta, lá, em renda fixa aplicada. Agora não está rendendo isso mais. Caiu para 0,30, alguma coisa, bobear até menos do que isso. Mas isso não quer dizer que você tenha que pegar esse dinheiro e comprar em produto para ganhar mais lucro, que isso não vai aumentar teu lucro. Como eu falei, lucro é a última linha do balanço da tua farmácia e só vale se aparecer mais na tua conta. E tem gente caindo nessa pegadinha, achando, o dinheiro não está rendendo nada, vou comprar mais produto então para ganhar mais lucro. Aí tá com o dinheiro empatado ali, tem uma caixa d'água de 1.000 litros, quando com 500 litros conseguiria vender o mesmo tanto que vende, sendo que 500 litros poderia estar sendo investido em alguma coisa que renderia dinheiro para ele sem ter que trabalhar. Mexe na cabeça, né? Eu também demorei muito tempo para conseguir enxergar isso e sofri bastante tendo empresas, enquanto eu não consegui ver isso, que não vale, movimento só é vaidade, lucro é sanidade e caixa, dinheiro na conta é rei. Tenho certeza aí que quem ficou fechado por 120 dias nessa crise do coronavírus me dão razão quanto a isso, que sonhavam ter 12 meses de despesa na conta, sonhavam ter dinheiro aí para 6 meses de despesa na conta. Então a realidade do país vai mudar agora. Quem é empresário vai ver, cara, eu tenho que ter um caixa de reserva, eu tenho que ter um caixa de segurança. Eu não posso limpar tudo todo mês ou eu tenho que ver o meu lucro aparecer na conta. Então,
Nos invernos, você se prepara para os verões. E nos verões, você se prepara para os invernos. Por quê? As crises sempre aparecem. Então, quando ela aparecer, eu quero estar preparado para não ter que me preocupar com ela, para eu continuar andando e investindo. Nessas horas é que surgem as melhores oportunidades, os melhores pontos para você pegar, informar e montar uma loja. Agora, você só faz isso se você tiver juntado no período de alta, nos verões. Agora, tem gente que faz ao contrário. Ela não se preocupa quando está no verão e aí no inverno ela começa a se preocupar. Beleza, dá para gerar caixa no inverno? Dá. Dá para fazer dinheiro a mais na conta no inverno? Dá, com certeza. Porque tem aqueles que não se preocuparam no verão e aí na hora que chega no inverno eles vão ficar igual barata tonta, malucos. E aí os preços das coisas acabam caindo, tendo descontos. Os pontos comerciais têm descontos em aluguéis, não tem luva às vezes, não tem tanta gente querendo, o preço cai. Tem muita gente querendo, o preço sobe. É a lei do mercado. E aí tem muita gente que fala, os ricos se aproveitam dos coitadinhos. Poxa, será que é isso? Ou aqueles que se preparam como a mentalidade da formiga, que junta as provisões, porque o inverno sempre vem, no inverno tem provisões. Quando o gafanhoto não se preocupa. E aí o gafanhoto não está preocupado, e aí ele não tem provisões. E aí no inverno sente frio e morre. Pense sobre isso. Aqui é teu amigo Rodrigo Ramos, Senhor Lucro, na jornada do lucro na sua farmácia. Manda ver.